Olá, amigos do Logos Apologética! Mais uma vez estaremos falando sobre a racionalidade da fé cristã, imensamente atacada por uma minoria barulhenta de pessoas que se dizem neo-ateístas e que, por estarem em grande parte influenciadas pelas ideias de Dawkins de libertar o mundo da opressão e irracionalidade religiosas, partem para investir contra tudo o que se diz cristianismo e do impacto disso na vida de A.N. Wilson. Mas, afinal, a fé cristã é realmente racional? Absolutamente. É intensamente racional. Mas interessante foi que alguém me perguntou: é verdade que você é um racionalista cristão? Eu disse: de maneira nenhuma. Isso é uma contradição de termos. Um racionalista é alguém que abraça uma filosofia que se coloca acima e contra o cristianismo. Assim, enquanto um verdadeiro cristão não é um racionalista, a fé cristã é certamente racional. O cristianismo é coerente? É inteligível? Será que faz sentido? Será que se encaixa em um padrão consistente de verdade? Ou é o oposto do racional? É irracional? A superstição envolvida de forma que os cristãos que acreditam no cristianismo prova que ele é irracional? Acho que isso é uma grande tragédia. O Deus do cristianismo se dirige às mentes das pessoas. Ele fala conosco. Temos um livro que foi escrito para o nosso entendimento, além da igreja, para nos transmitir o depósito da fé. Mas o que ele revela é inteligível. Podemos compreendê-lo com o nosso intelecto. Ele não nos pede para jogar fora nossas mentes a fim de nos tornarmos cristãos. Há pessoas que pensam que para se tornar um cristão é preciso deixar o cérebro em algum lugar no estacionamento. O salto que o Novo Testamento nos chama a fazer não é para a escuridão, para a ignorância, mas fora da ignorância para a luz, em que podemos realmente compreender. Isso não quer dizer que tudo que a fé cristã fala é manifestamente claro com relação a categorias racionais. Eu não consigo entender, por exemplo, como uma pessoa pode ter uma natureza divina e uma natureza humana ao mesmo tempo, que é o que cremos sobre Jesus. Isso é um mistério, mas misterioso não é o mesmo que racional. O mistério não se aplica apenas à religião. Eu não entendo a força suprema da gravidade. Essas coisas são misteriosas para nós, mas elas não são irracionais. Uma coisa é dizer: eu não entendo, desde minha mente finita, como essas coisas funcionam. E outra coisa é dizer: elas são flagrantemente contraditórias e irracionais, mas de qualquer maneira eu vou acreditar nelas. Ora, mas não é isso que o cristianismo ensina. O cristianismo diz que há mistérios, mas os mistérios não podem ser articulados em termos irracionais. Se assim fosse, então temos nos afastado da verdade cristã. A palavra grega por detrás de fé no Novo Testamento é pistis. Como o nome, pistis é uma palavra que era usada como um termo retórico técnico para a prova forense. Exemplos desse uso são vistos nos trabalhos de Aristóteles e Quintiliano e no Novo Testamento em Atos 17:31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou, isto é, deu crédito, certeza, diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é tida aqui como uma prova de que Deus julgará o mundo. Contudo, se pensarmos na pregação missionária do livro de Atos, isso faz sentido perfeitamente e nos ensina certa lição. Aqui há mais alimento para pensar. Há algum lugar no Novo Testamento onde podemos encontrar alguém dando seu testemunho pessoal? A resposta é sim, mas está em Filipenses 3, onde Paulo dá o seu testemunho pessoal sobre sua vida anterior, quando escreveu para companheiros cristãos. Ele não utiliza em colocação missionária para descrentes. O cristianismo é o único entre as religiões em que seus seguidores são definidos pela fé e não por adesão a um código prescrito. São Paulo faz essa distinção clara em Gálatas 3, 24, 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Isto é, enquanto o judaísmo requeria e ainda exige que seus seguidores obedecessem à lei, o cristianismo começa com fé e todas as decisões morais ou éticas devem seguir a partir daí. A este respeito, o Islã tem muito mais em comum com o judaísmo do que com o cristianismo. A própria palavra Islã significa submissão a Deus.
Escrevendo em 2009, A. N. Wilson, um famoso ateu que redescobriu a fé cristã, autor do livro A Revolta contra a Religião, Por que Devemos Viver Sem Isso?, de 1991, fez um relato de sua estrada de Damasco, da conversão do cristianismo para o ateísmo, seguido por muitos anos mais tarde por sua recuperação da fé. Para Wilson, tornou-se evidente que a capacidade para a fé religiosa é uma faculdade natural, não menos do que a capacidade de apreciar a música ou sentimento para a linguagem. Dizer, ele argumenta, que só porque a obra de Bach ou Beethoven não faz sentido lógico, não significa que seria melhor sem um sentido musical, mais do que dizer que, porque o amor não faz sentido lógico, seria melhor sem uma capacidade de amar. É verdade que um sentimento para a linguagem, o amor da música, o amor por alguns dos nossos semelhantes, não faz sentido se limitarmos à busca de significado para a desconstrução lógica dos próprios fenômenos. No entanto, essas faculdades humanas fazem sentido óbvio no contexto da vida humana. Temos esses dons e tendências inatas. É só um tolo falador como David Hume, Fred Ayer, Richard Dawkins ou Christopher Hitchens que não consegue entender que a susceptibilidade humana universal à fé religiosa é necessária para a condição humana. E quando a religião é negada, como Malcolm Muggeridge percebeu, não acreditam em nada. Um dos pecados peculiares do século XX, que desenvolvemos a um nível muito alto, é o pecado da credulidade. Foi dito que quando o ser humano parar de acreditar em Deus, eles não acreditam em nada. A verdade é muito pior. Eles acreditam em qualquer coisa. Qualquer coisa, sendo sexo, o comunismo, o aborto, o secularismo, as campanhas para o racismo, nacionalismo e campanhas contra a família e a religião, e todos os outros princípios destruidores, como os credos revolucionários liberais, fascistas e socialistas da época moderna. Pois o nada não é menos uma fé irracional religiosa que ele substitui. Por quase 2000 anos, a cristandade cresceu e prosperou. Mas com o iluminismo, o avanço do Ocidente para o conhecimento começou a corroer a fé religiosa que fundamenta a cultura. Veio a ser considerado que somente a ciência e a lógica são a base para validar uma crença. Como resultado, atualmente a fé religiosa, que sustentou o sucesso da cristandade, tem sido em grande parte destruída. E com a destruição da fé, o próprio Ocidente está em desintegração. A religião do sexo recreativo tem destruído a capacidade das nações ocidentais de se reproduzir. O envelhecimento demográfico, as taxas de natalidade estão muito abaixo da taxa de substituição. As nações ocidentais não vão desaparecer, apenas as pessoas do Ocidente. Elas serão substituídas por adeptos de religiões que fazem mais sentido biológico: o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo e o confucionismo. Se o cristianismo permanecer no Ocidente, provavelmente será uma variedade fundamentalista, provavelmente trazida para o Ocidente pelos migrantes africanos que obedeceram à ordem bíblica de crescer e multiplicar.